Bem, pessoal, estamos de volta. É a segunda parte de mais uma edição do programa Caro Coroa. Hoje estamos recebendo a visita do Henrique Guilherme, ele que é escritor, né? Ele faz um trabalho realmente importante como escritor, a divulgação, orientando as pessoas da melhor maneira possível, né? Tem aqui o Guia da Política para você entender a direita e a esquerda. Esse foi o primeiro livro em 2018 que ele editou. Então, é o manual do Patriota, que ele criou em 2009. E desde lá até hoje, 2022, ele diariamente está no Patriota, dando a sua opinião, mostrando o caminho. E o segundo livro, em 2019, um ano depois, o Guia da História para Entender a Esquerda e a Direita e o Socialismo, né? Então, esses dois livros dão base para o cidadão brasileiro, é isso, né? Isso aí, obrigado por me receber mais uma vez, Marinho. Então, esses são meus livros, tá? Se vocês se interessarem, podem entrar ali na Amazon, vocês vão ter ali o conjunto completo, tá? Tem o Manual do Patriota, na verdade, é uma sequência de livros que eu pretendo fazer, e esses são os primeiros, tá? E eu posso dizer os mais importantes. Como eu já disse, o primeiro vai todas as perguntas que vocês podem ter de política, o que é direita, o que é esquerda, o que é patriotismo, o que é nacionalismo, o que é socialismo, capitalismo, tá ali. E o segundo é para vocês entenderem os pormenores da agenda de esquerda, como se transformou nesse absurdo que a gente assiste hoje, tá? Porque muitas vezes na própria televisão a gente assiste a agenda da esquerda, dos socialistas, para entender historicamente como isso acontece. Esse segundo livro, o Guia de História para Entender a Esquerda e o Socialismo. Até mesmo porque tem muitas agendas na esquerda que eu fiquei curioso para descobrir. Por exemplo, por que eles têm tanta raiva da família? Por que acabar com a família? Ali no Manifesto Comunista já tem alguns princípios, tá? Dizendo que eles não se interessam na autoridade dos pais sobre os filhos. O que Tá? ele está se referindo, não cortando, você já continua, é o direito que você tem. É o direito do cidadão brasileiro. Então, mostra o caminho, o livro dele mostra o caminho, o trabalho que ele faz. Pode Isso. continuar. Então, por exemplo, essa questão da família, por que tem que respeitar esse relacionamento do pai, da mãe e os filhos, educando os filhos, e a esquerda, os comunistas são tão contra isso. E eu fiquei curioso quando descobri que na história, até mesmo 2.000 anos atrás, 2.500 anos atrás, já havia propostas nesse sentido e as pessoas não viam como era um embrião do socialismo. Por exemplo, a própria República do Platão. A República do Platão é uma distopia socialista, na minha concepção. É uma distopia onde o Marinho, por exemplo, não escolheria a sua esposa e não teria como educar o seu filho, como criar o seu filho. O Estado faz tudo isso por você. Na minha concepção, eu que agora tive uma filha, não tenho uma ideia mais próxima do maligno do que tirar a minha filha de mim. Então, como isso funciona e como a esquerda desenvolveu essas teorias que justificam o que eles fazem abertamente hoje. Você não é fanático pela direita nem pela esquerda, muito menos, né? Você Não, não é aquele cidadão que é fanático. eu não tenho. Você enxerga os dois lados. Eu enxergo os dois lados, mas eu não tenho problema em falar que eu sou uma pessoa extremamente de direita. E como eu disse no outro bloco, eu sou uma pessoa que está pensando à frente. Tá? Então eu já vejo espaço para a gente restaurar a ideia de. Assim, eu nunca tive problema em falar que eu sou de extrema direita, porque na minha concepção, uma pessoa extremamente à direita, uma pessoa extremamente cristã, que defende, por exemplo, uma pessoa de direita é a pessoa que é a favor do porte de armas. Uma pessoa da extrema direita seria uma pessoa que é a favor do porte de tanques, tá? Uma pessoa de direita é uma pessoa contra o aborto, mas uma pessoa que muitas vezes abre alguma exceção. A pessoa extremamente de direita fala assim, pô, não é só esse caso que a gente comentou, é 7 meses, estão permitindo o aborto, não, isso daí não tem que existir nem com 3, 2 meses, nem com 1 mês. Então, a gente tem que começar a pensar nesse sentido.
Até mesmo porque muitas vezes as pessoas foram enganadas. Eu posso dizer isso. Eu mesmo fui enganado pelo sistema educacional. Durante muito tempo, eu achava, por exemplo, que o integralismo, não sei se o senhor lembra, o integralismo era uma vertente da direita e eu fui brutalmente enganado. O integralismo é uma esquerda nacionalista, nada mais que isso. Então, a gente tem que repensar alguns conceitos, tá? Eu não tenho problema em dizer que eu sou extremamente de direita, assim como não tenho problema de falar que eu sou fanático pelo cristianismo, pelos valores do cristianismo. Eu sei que não tem problema. E a grande questão é as pessoas estarem preparadas, tá, para responder. Porque, por exemplo, no trabalho, me lembro que em um outro trabalho que eu tive, já chegaram a falar assim, não, esse daí é skinhead. Porque, assim, tanto porque eu sou de direita, quanto porque eu sou careca, tá? E eu respondi assim, eu sabia o posicionamento dele, comecei a falar assim, tá, você acha que eu sou skinhead, né? Porque é dos nazistas. Graças a Deus, eu tenho certeza que o Hitler nunca falou abertamente assim, pô, vamos liberar a economia tem que ser livre. Já as pessoas que você defende sempre querem controlar a economia. Graças a Deus, eu sei que o Mussolini falou assim, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, que é algo que você defende, os seus políticos. Eu defendo o contrário, eu acho que tem que ter tudo fora do Estado. Eu não confio no Estado. Então você pode continuar aí com suas palavras, tá? Me acusar de fascista. Ele queria te ofender, Ele né? queria me ofender, só que eu mostrei para Não ele tem nada a ver. que não só não tem nada a ver, mas geralmente quem acusa a direita de ser extremista é muito mais. E muitas vezes eles concordam com as políticas fascistas que eles criticam falsamente a direita. Eles acusam falsamente a direita de ser fascista, quando na verdade os fascistas são as pessoas como Lula, que são a favor de desapropriação de terras, de abrir, por exemplo, não sei, desculpe, um dos primeiros partidos que começaram com o direito dos animais e abrir reservas enormes para não deixar com que os empresários tivessem propriedade, foi justamente o Partido Nazista. Então, graças a Deus, eu nunca tive nada, nenhuma simpatia por essas políticas que era do Partido Nazista, hoje são do PT e dos partidos de esquerda. Não é fácil. E o nazismo é proibido no mundo todo, né? Pelo que eles fizeram, né? E deveria ser também o comunismo. É muito estranho você viver numa situação em que, por exemplo, corretamente o nazismo é proibido, tá? Corretamente, eu não sou como, assim, tem aquele falso libertário, então o libertário de primeira viagem que fala assim, não, agora tudo tem que ser liberado. Até o cara que acha que o outro tem que morrer. Eu acho que não. Acho que assim, só que isso daí tem que ser aplicado também a pessoas. A gente sabe que o programa do Partido dos Trabalhadores, do PSOL, fala assim: não, tem que ter alguma desapropriação de terra, tem que ter, por exemplo, distribuição de riqueza. A gente tem que pegar uma parte do que o Marinho produziu, fez aqui tudo direitinho, com seu esforço, a gente tem que pegar cada vez mais dele. Isso é um crime. A gente tem que começar a reconhecer isso, tá? Pessoas que têm isso como valor, como um crime que não deveria ter opinar politicamente. Você já sofreu ameaça de morte? Várias vezes, assim tanto como isso desde o início desde o início que você começou o Patriota? Desde o início, tá? E assim tem ameaças de morte, isso daí acontece muitas vezes, pessoas fazendo ameaças às vezes veladas e abertas, assim, mas eu costumo levar isso como assim mais de boa, até mesmo porque eu não sou politicamente relevante. Por exemplo, se eu fosse Bolsonaro, eu teria alguma preocupação. O próprio Olavo de Carvalho, muita gente critica ele de ter ido para os Estados Unidos e não ter voltado, mas o Olavo de Carvalho, se morasse no Brasil, ele teria sido morto antes. Então eu sei que a esquerda costuma ser covarde, tá? O esquerdista padrão que te ameaça, ele não vai realizar aquilo, não porque ele não deseja. Se ele tivesse o poder para te matar, ele matava. Se tivesse, por exemplo, num grupo grande de pessoas, eles tendem a se comportar como massa, mas individualmente eu não costumo dar muita bola para isso. Você tem quantos seguidores? Você começou em 2009, né, com o Patriota. Com o Patriota, sim.
Eu tenho, assim, no YouTube eu acho que tem uns 3.000 seguidores, no Facebook tem coisa parecida. Eu não costumo trabalhar muito com Instagram. Então, assim, eu tenho. O que eu fico feliz é que são seguidores fiéis, são pessoas que estão desde muito tempo comigo, que acompanham os programas e acompanham o que eu É o que nós faço. comentamos em off, né? Porque é muito fácil a gente, para mim, para você, para qualquer um, ter 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, né? Uhum. Porque o preço não é caro assim não, para quem não sabe, para quem não tem conhecimento. Só que é uma coisa enganosa, né? Uhum. Assim, Tem muita gente que particularmente, fala, o cara mal começou a cantar ontem e já tem 1 milhão de seguidores. eu posso dizer assim, não é meu interesse ter um crescimento inorgânico, tá? Então, eu até não faço tanta propaganda, eu não falo muito a minha formação, porque eu sei que tem gente influenciada. E eu desejo, assim, algum dia, tá? Na rua, saber que assim, alguma pessoa viu meu programa e legitimamente tá preocupada com o destino do país, enfim. Mas se for esses influenciadores, cantores, eu não ligo tanto assim, tá? Eu sei que é uma, assim, é artificial, mas é uma estratégia de negócio. Tem assim, É. às vezes naquele 1 milhão que ele compra, é um público novo que ele vai ter. Mas é muito enganoso. Isso daí me ofereceram, devem ter oferecido para você também. É uma coisa enganosa. É uma coisa que a gente tem que deixar de lado. Bem, vamos dar a sequência, um pouco de sequência ao nosso Aham, roteiro. sim. Você já falou da sua profissão, daqui a pouco a gente dá mais um toque. Uhum, Mas você não tem medo em Brasília? Lembrando que ele veio de Brasília ontem, ele veio de Brasília, já tinha marcado com o Henrique, uhum. porque são 3 Henriques, né? É Henrique Guilherme, Henrique Gustavo e Henrique dos Santos, que é o velho Que pai, né? Antônio, é. Então nós já tínhamos marcado Uhum, há 3 semanas, ele falou, não, meu filho vai chegar tal dia, e ficou tudo certo, porque realmente é o que eu comentei com ambos, né? É um papo realmente muito interessante, ele conta a vida dele, lógico, é o cara de hoje, é o cara, não é o uhum, coroa. obrigado. Aham, O seu pai seria o coroa, você é o cara de hoje. eu fiquei E conta a preocupado com vida isso. e também mostrando o trabalho Hum, que você está fazendo em Brasília, porque é o que nós já falamos também, é um trabalho nacional, um trabalho porque a internet ela invade fronteiras, né? uhum, Isso realmente é muito importante, né? E as pessoas terem esse conhecimento, porque a informação correta é difícil de você conseguir. Eu acho que alguns pontos positivos a Jovem Pan News, né, que uhum, começou a postura, né, a gente acompanha vários e a gente vê pessoas realmente que fazendo o mesmo trabalho que você faz, uhum. Isso. o mesmo trabalho, mostrando o caminho, mostrando, procurando mostrar o que é certo e o que é errado, para você brasileiro começar a raciocinar e tirar as suas dúvidas. Eu acho que isso realmente é muito Uhum. importante. Lembrando também que o Patriota, você coloca no Google, o Patriota, A voz da resistência a vai com voz da certeza me achar. resistência, já? E o Relevante News Relevante também. News também. Relevante.news, vocês vão encontrar artigos não só meus, do meu irmão também, que também é um patriota aí, uma pessoa boa, confiável, e de tantos outros colaboradores ali do Relevante News que eu boto fé. Mas é importante ainda porque este ano é um ano político, né? Isso. Eu acho que você tem que ouvir várias opiniões, se você quiser tirar, né? Você ouve várias opiniões, é que nem você assiste um canal de TV e depois vai assistir os demais. Um só está criticando, não fala nada o que é feito nesse país. Os outros procuram mostrar de uma outra maneira. Bem, você é supersticioso? Não sou nada Nunca supersticioso. foi? Nunca fui. E eu acredito no espiritual, acredito em Deus. Eu me sinto muito protegido por Jesus. Eu realmente não entendo como ele me ama, mas eu me sinto muito protegido. Então, às vezes, não é uma questão de superstição, é confiança. Eu sei da existência Não, de você nunca Jesus. foi, desde garoto, é, que jogava bola, entrar com o pé direito, usar o tal santinho. Não, não. Apesar que, pelo que você falou, você é ateu desde criança.
Não, assim, eu me declarava ateu desde os 18 anos. 18 anos. Desde os 18 anos, Eu falo mas isso porque a tua família é católica, né? sim. E praticante. Então eu passei por um momento assim de bastante religiosidade na infância, mas chegou num momento que, como eu sou muito investigador, muito curioso, eu fui me convencendo de uma mentira, tá? Mas uma mentira convincente. E depois, e com essa premissa, tá? Eu sempre posso dizer assim, todo momento que eu procurava a existência de Deus era para justificar, e foi um ponto importante para eu me declarar ateu. Porque assim, sempre que eu lia a Bíblia e procurava religião, eu sabia que eu queria a existência de uma religião para saber que existe um paraíso ou um céu onde a vida não vai terminar ali. Quando eu percebi que era por isso que eu estava querendo essa procura, eu falei assim, não, seria meio que uma desonestidade intelectual minha, porque eu já saberia a resposta. Eu tenho um porquê. E, assim, eu vivi minha vida durante 18 anos procurando a verdade. Eu ainda, assim, a gente sempre pensa nesse metafísico, o que vem depois da morte. Eu posso dizer que eu estava confortável com a ideia de morrer e apagou tudo, mas eu não posso negar, Deus apareceu para mim. Então, assim, o que eu tanto procurava no passado por um motivo que era egoísta, tá? Eu queria, assim, eu queria que Deus existisse só para saber que eu não vou morrer ou continuar vivendo. Deus apareceu para mim e me deu essa certeza sem eu procurar e quando eu já estava assim desapegado, assim, não era. Eu estou dizendo assim, eu não acredito em Deus porque eu quero ir para o céu. Eu acredito em Deus porque Ele existe, apareceu para mim e eu reconheci Ele como meu Senhor e Salvador. Você mostra que você, além de ser nerd, Uhum. né, uma pessoa especialista, estudiosa, gosta de estudar muito, mas você é uma pessoa, porque normalmente tem pessoas que não aceitam nada. É o Sim, resto da vida, você é ateu. E você mostrou que realmente você pensa numa situação séria. sim, Você encara a vida com muita seriedade, né? Porque não é todo mundo que volta atrás. Você sabe disso. sim, é Não é difícil para você. aceitar uma outra coisa. Você acabou vendo uma outra situação e vendo que você estava errado. No primeiro momento você pensa assim, como é que eu vou sair do armário como cristão? Porque eu era cristão e eu sabia que todo mundo que me seguia, até no programa, eu comecei a fazer o Patriota falando assim, eu sou um ateu. Mas eu sempre defendia os cristãos, é até interessante. E assim, eu sabia que ia ter um momento que ia falar, pessoal, agora eu sou cristão. O Agora, assim, o importante, que eu falei até agora, eu mudei de ideia. E eu, assim, você se encontrou. eu me encontrei, sim. Acabou, Uhum. né? Ainda novo, né? O importante que a gente valoriza é isso. Bem, você, então, acredita em reencarnação? Não, não existe. Porque Jesus Cristo voltou, mas é uma situação diferente, né? Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, não é? Ele não É que nem reencarnou. muita gente pensa assim, até filmes de uma forma imatura, pensa que assim, ele vai voltar nascendo de novo, mas não, ele vai voltar do jeito que ele subiu, ele vai voltar e não existe reencarnação, isso daí é bíblico, então não Sim. existe. E outra coisa, tem várias igrejas, dependendo da igreja, a sua igreja qual é mesmo? É a comunidade das nações. Das nações, eu não conheço. Então, eu já vi várias religiões aí. Não acredito nisso, naquilo, que o católico aceita tudo, né? O Uhum, católico não é que ele aceita, ele respeita todas, a maioria dos católicos. uhum, Respeita o espiritismo, tudo. Tem fé, respeita. Mas tem religião que falava, não existe espiritismo e tal. Mas no final da sessão, depois que ia todo mundo embora, eles faziam sessão para descarrego. Então aí é uhum, que você, né? Você fica assim, por que eles fazem esse tipo de coisa? Para você ver que tudo, uhum. tudo é válido, né? E tem muita coisa interessante nesse sentido, porque assim, existem católicos com dúvida, tá? Existem católicos que não entendem a Bíblia e são influenciados por essa ideia da reencarnação. Isso é um lado. O outro lado é o católico que acredita em reencarnação consciente e sabe que está em contradição com a doutrina cristã, porque o cristianismo não aceita a reencarnação. E tem um outro ainda que também existe,
que é a pessoa que segue uma outra religião. Às vezes a gente até chama isso de satanismo, tá? Que tá, assim, que participa de igreja como a gente, às vezes pode estar até numa igreja evangélica, fala uma coisa, tá? Então, e quando vai fazer esses rituais, eles estão pensando que estão tendo contato com anjos caídos, tá? Porque é assim que o cristão, o evangélico vê, tá? Essas manifestações de espíritos. Porque a gente não vê assim o fantasma, não existe o fantasma, a alma penada, o cara que, assim, eu tô vendo aqui a alma da minha avó, do meu avô, do meu bisavô. Não existe. Se isso aparecer para mim, eu tenho uma noção de que é um espírito, ou em querendo me influenciar de outra coisa. E o que eu estou colocando aqui é que tem gente que tem a consciência disso e procura para ter um relacionamento com uma entidade ruim porque ela quer alguma coisa em troca. Sim, eu entendi. Cada um no seu quadrado, como diria o outro, né? Mas tem quadrados sim, que levam a salvação. Sim, mas todo cuidado é pouco. Não. A aprendizagem, o Guilherme, a aprendizagem nossa nessa vida é diária. Sim. Quem não souber disso, tá perdido, não é? Qual é o seu time do coração? É o Palmeiras. Palmeiras. Eu só não podia ser, né? Você é palmeirense coração. por causa do seu pai, né? Com certeza. Com certeza. Tá certo. Mas eu não Palmeiras sou ainda fanático, passa, tá? E eu acho que assim, é o melhor time, assim, para uma pessoa como eu, porque eu não preciso fazer muito esforço, tá? Ainda bem, o Palmeiras, ele tem ganhado muita coisa, e quando querem tirar sarro de mim, eu não ligo. Mas na maior parte das vezes ele tá indo bem. Então, é verdade. Teve fases negativas, mas é verdade. Sem contar que é o primeiro Mundial do Palmeiras, né? 1951 é o primeiro Mundial. É assim, a gente não precisa ter dois, que nem o Santos. Tá certo. Vamos deixar ele falar à vontade, né? Ele é o nosso convidado de hoje. Que estilo de música que você gosta? Eu sou realmente eclético, tá? Você vê eu ouvindo desde clássica até gospel, até sertanejo universitário, assim, o que tá bombando, eu não tenho muito preconceito. E o seu cantor preferido qual é? Eu não tenho realmente um cantor... Roberto Carlos? Não. Pessoal que é romântico? Eu gosto, assim, muito das músicas do Fernandinho, mas, assim, não digo que ele é o preferido, porque tem tantos cantores evangélicos ali bons, tá? Verdade, tem bastante mesmo. Gosta do carnaval? Eu nunca gostei de carnaval desde criança. Eu não curto muito, mas eu não, assim, eu vejo contra quando o governo começa a dar dinheiro para isso daí. É um problema. Mas eu não tenho nada. Sua opinião sobre o carnaval do Brasil? É isso, eu acho que o Brasil, ele amadureceu muito nos últimos anos. Tanto é que o carnaval, eu acho que quando aquelas escolas de samba mostraram ali um Jesus apanhando do diabo, isso daí deu uma sinalização para o povo brasileiro, e o povo brasileiro escolheu dar as costas para o carnaval, tá? Pelo menos do jeito que era, não é mais. E isso eu acho ótimo. Então, no Brasil, o carnaval ele perdeu toda a força que tinha, e isso é um bom sinal. Qual é o papel da mulher na conquista do seu espaço? Do meu espaço ou do espaço delas, né? Eu não penso. Ela conquistou tudo que tinha que conquistar, tá faltando muita coisa, é isso que está querendo perguntar. Não, quer ver? Tem uma autora muito, muito boa, que é a Ana Campagnolo, que é uma política ali de Santa Catarina, que ela escreveu bons livros sobre o feminismo, e ela mostra que a verdade é que o homem foi responsável por uma boa parte dos direitos das mulheres de hoje, tá? Então, eu sei que elas precisaram lutar por isso também, para algumas coisas que foram boas, mas muitas coisas que falam assim, o espaço da mulher, assim, eu quero deixar bem claro que eu estou me referindo a direitos políticos. Então, nesse sentido, assim, precisou dos homens concordarem e aprovarem e até militarem nesse sentido. Mas hoje o que está sendo falado que é direito da mulher é, por exemplo, abortar, são coisas que não tem nada a ver. Mas o direito de um salário justo. Você é diretor e tem uma mulher
é diretora também, a mesma função e salários iguais. Coisa que ainda não acontece na totalidade no Brasil. Não, acontece. Assim, estatisticamente, por exemplo, onde eu trabalho. Onde você trabalha, é diferente. Não, tô dando um exemplo. Onde eu trabalho, que eu digo, não só onde eu trabalho, setor público, não existe isso, para começar. Ainda bem, não, lógico. Não existe, que eu saiba, não existe isso também no setor privado, em que duas pessoas são contratadas para a mesma função e recebem o mesmo salário, o salários diferentes. Também não acontece. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes as mulheres preferem, tá, não mudar de uma área que ela vai ter mais promoção, ou então um emprego em uma função com menos perspectiva de crescimento para poder ficar em casa cuidando dos filhos. Eu vejo isso muito pela minha esposa. Tudo, assim, onde ela trabalha, não existe essa diferença. Tá? Não vou falar assim, onde ela trabalha, eles pagam mais para um homem fazendo a mesma coisa do que para a mulher. Não acontece isso. E pelo mesmo motivo que eu também dei a próxima pergunta, que se fosse assim, se você pudesse pagar menos para não só uma mulher, para qualquer tipo de segmento social, menos do que você pagaria para outra pessoa para fazer a mesma coisa, as mulheres que iam estar empregadas e não os homens. Essa pergunta é feita porque, de acordo com que tem várias mulheres reclamando, sempre. Mas aí é sempre reclamando, né? Sim. Desde do movimento feminista. Então elas vão estão sempre reclamando e querem os direitos iguais, né? Eu acho que a conquista foi feita, né? Que, por exemplo, eu acho que é Marta, não sei se é do vôlei ou do futebol. Ela ganha mesmo que o... É do vôlei ou do futebol? Ganha a mesma coisa que o Neymar? Não ganha. Mas ela ganha mais do que muito homem? Ganha, porque cada um ganha conforme que ela traz de retorno. Mas o Neymar é uma exceção, né? Ele já devia ser campeão do mundo, né? Devia ser o melhor jogador do mundo. Mas ele se preocupa com o helicóptero dele, mas eu tenho certeza que, por exemplo, o senhor é santista. Sim. Tem jogador do Santos que não tem tanto destaque, assim, pelo menos de popularidade quanto ela. Sim, mas que ganha mais do que ela. Ou que ganha menos que ela. Sim. Mas a situação também aí, se a gente for entrar, mudou, porque hoje o garoto tem 12 anos de idade, não é no Santos, em qualquer clube, já tem empresário, ele já ganha 30, 40 mil reais e nem sabe se ele vai explodir. Então as situações mudaram, né? Mas o importante é que você acha que a mulher conquistou o seu espaço e está aí garantindo, né? Eu acho que o importante é isso, apesar de reclamação de várias mulheres. O racismo no Brasil, ele está mais forte, está igual, diminuiu? Eu posso dizer, como descendente da raça negra, que isso não aconteceu. O senhor morou aqui do lado do meu avô. Ele era branco ou preto? Ele era negro, mas era negro, meu avô. Meu pai, se mostrar, ele é mulato. Eu não parece tanto, eu sou negro também, assim, tenho sangue negro. Eu não sou na aparência, mas tenho sangue negro. E, assim, eu sempre vi, tanto porque eu tenho familiares que também são negros, ou então são pardos, que não existe esse negócio de racismo no Brasil. Pode ser que algumas pessoas tenham sentido algum tipo de outra coisa, de todo briga, mundo reclama. Não, tá? O seu José não reclamava, mas ele era íntegro, era pontual no seu serviço, na sua vida. Eu acompanhei desde de criança, então era um amigão nosso, né? Então são situações diferentes, mas ele, né, era diferenciado, não adianta, né? Mas de modo geral, os negros reclamam. Eu sei também que tem negros que tem fazem o preconceito deles mesmo, né? Sim, mas ainda reclamam. A gente vê muita reclamação, se fala muito direitos iguais, que o negro tem os direitos, que está tudo ali equilibrado, e a gente vê muitos negros reclamando que ainda sofrem para entrar num restaurante de acordo, às vezes é rejeitado, não o Neymar, né? O Neymar já é conhecido, mas tem pessoas discriminam pela situação. Porque hoje qualquer um tem uma roupa de marca, mas às vezes a pessoa já está com uma roupa mais simples, só porque ele é negro, ele é discriminado. As pessoas reclamam muito.
Eu creio que não. Eu nunca vi isso acontecer e eu, assim, tem testemunhos de muitos negros que nunca viram isso acontecer com eles. Então você fica muito nas mãos de pessoas que estão engajadas politicamente com uma causa, tá? De espalhar isso que eu reconheço como uma mentira, para ganhar espaço político. Onde isso ganhou muito destaque é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se for ver a estatística de negro que mata negro, é maior do que qualquer outra Sim. etnia. E os negros que matam branco é desproporcional e os brancos que matam negro é menor. Mas ainda assim, a falácia, tá? Essa ideia está construída na cabeça de uma parte da população lá, que isso gera uma guerra de classe, só que usando cores. Aqui, assim, de uma forma mais simples, eu posso dizer assim, eu nasci e cresci em Santos, mas eu estudei em Cubatão, eu passei um tempo na USP, estudando na USP, na Unicamp, eu morei no Brasil inteiro. Então, assim, uma coisa que a gente às vezes ouve é que o paulista é xenofóbico. A gente não gosta de nordestino. Isso sempre foi uma mentira. Por quê? Porque a gente está aqui. O senhor já viu algum santista discriminando o nordestino? Não. Não existe isso. É a mesma situação. Se fala do negro, se fala do nordestino, Isso. mas se fala pesado, né? Muita gente falando sobre isso. Sim. Né? A gente pode não ver diretamente, mas é muita reclamação da própria raça, né? Das pessoas reclamando sobre isso, do nordestino, esse preconceito que eu também não vejo e nunca fiz, do negro. Que se fosse tão ruim, eles não iam, tá? Eu acho que hoje é menos, né? Mas assim, teve uma migração pesada do Nordeste para São Paulo, né? Onde eles falavam que eles não. Uma parte deles que queria passar uma visão de coitadinho. Assim, tem discriminação. Não tem discriminação. Eles são bem aceitos aqui. Ninguém sai na rua para caçar nordestino ou um negro. Não tem isso. É ignorância, né? E eu acho que assim, o Brasil, ele assim, uma excepcionalidade muito positiva. Me lembro que a primeira vez que eu visitei a Europa, eu estava visitando ali a Áustria e ele estava assim como um tabu. Era uma reportagem assim, casais de cores diferentes, como se fosse um negócio. Aqui no Brasil, meu pai e minha mãe são de cores diferentes, não tem nenhum tipo de relevância a cor das pessoas. O que tem relevância é o valor das pessoas. Então, por exemplo, se você vê na rua um negro mal vestido, então vestido como um funkeiro, e um branco, para onde você foge? Você vai longe dos dois. Você não é tipo, ele porque é negro e ele porque é branco. Então, assim, a conversa sobre isso aqui no Brasil é muito imatura. E desde sempre foi. Porque quando isso começou a ganhar assim, um escopo, foi quando falaram do trabalho, né? Tipo assim, não, porque a gente não pode discriminar no trabalho. Você tem um negro e um branco com a mesma formação, o branco é privilegiado. Não. Aqui no Brasil tem tanta dificuldade para você encontrar uma mão de obra. E a cota? Você é favorável à cota? Totalmente contra. Totalmente contra. Porque aí deveria ter cota para o chinês, para o japonês. Para todo mundo que... Para aquele que é mais humilde, que não tem. E sem contar que a cota, às vezes, passa uma noção de que, assim, o negro ele não consegue estudar tanto quanto um branco. E ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É o caso do meu avô, porque realmente ele era excepcional. Ele saiu de casa quando ele tinha o quê? 12 anos? Com 9 anos de idade. Não sei se ele deve ter morado na rua por um tempo, mas ele se alfabetizou. E começou a trabalhar. Sempre teve emprego de segundo grau, mas ele conseguiu criar ali 7 filhos. Então, assim, é excepcional. Só que, se for ver, na história de muito brasileiro, não é tão excepcional, porque muitas pessoas passaram por uma história parecida. E ele conseguiu emprego, acho que trabalhou na Ford, né? Na Petrobras e na Light, e não foi discriminado por causa disso. Sim, mas cada situação é uma situação. É que eu acho que são pessoas privilegiadas também, porque a vida, às vezes, ela se torna muito ingrata. A visão que eu tenho também é muito positiva, que nem a sua cabeça. A minha visão também é essa positiva. Eu vejo isso também. Mas o que manda não é o que eu vejo, o que você vê. O que manda é o que circula. Entendeu? É uma outra situação. Sim. Não é? Infelizmente.
Eu espero que mude. Não, tomara. Daquele que é mais humilde, do negro. Mas o problema é que esse discurso alimenta, por exemplo, recentemente, um grupo de negros socialistas lá na USP entraram nas salas de aula, interrompendo as aulas, para doutrinar as pessoas, falando assim: vocês têm que se arrepender de serem brancos, porque seus pais erraram. Meus não pais tem que se preocupar com isso. Cada um tem que ficar no seu espaço e tocar em frente. Agora, racismo, qualquer racismo tem que ser condenado. Assim, Sim, tem que falar racismo. isso daí, principalmente, assim, o cristão primeiro vai falar isso, ó. Deus não faz acepção de pessoas. A pergunta foi sobre o racismo, né? Porque tem pessoas que querem mostrar uma coisa e são outras, né? Ah, não, eu trato todo mundo igual. Tem gente que fala assim, mas no fundo, não, eu não quero que minha filha se case com o negro. Não, eu não quero que, que o meu filho seja amigo do... Isso ainda existe, infelizmente, né? Será? Assim, eu acho assim, se existe, é o que eu disse, tem que ser condenado, mas eu não acho que é tão pulverizado. Até mesmo porque, assim, se o Zé Mané, assim, não quero que minha filha se case com o negro, ele fala assim, tá, mas é o Neymar. Quero ver se esse Zé Mané vai falar assim, não quer... não, mas é uma exceção. Mas é Zé Mané. A pessoa que pensa assim é Zé Mané. É verdade. E as nossas crianças, nós estamos preparando elas bem pro futuro do amanhã? Eu acho que dia assim, do amanhã? No Brasil, eu acho que ainda tá com processo, tá? Eu acho que com certeza a gente está cuidando melhor das crianças no sentido de a civilização, pelo menos no Brasil, tomou consciência de que não pode deixar nas mãos do Estado e da escola. Eles estão tentando passar valores para as crianças em casa. Isso daí no meio evangélico é muito mais forte, tá? Então as pessoas estão tentando criar as crianças em casa, estão espertas em relação ao currículo que estão ensinando as crianças, estão tentando ter a gestão da educação das crianças. Então acho que no futuro a gente vai ter aí uma geração de profetas, de pessoas assim, eu espero, apóstolos, porque a gente vê no ensino médio, acompanhando nesses últimos anos, a gente vê que vários se formam no ensino médio e não sabem ler e escrever direito. Entendeu? Realmente. Não tem a cabeça que você tem, não teve a oportunidade que você teve. Primeiro é a tua cabeça, né? Você já nasce com aquilo, eu acho. Né? Já nasce determinado. Eu acho que isso é importante. Mas é complicado demais. É complicado o cidadão sair do ensino médio e não saber ler direito, não saber... porque os governos sempre foram assim. Eles sempre quiseram manipular e nunca quiseram que os jovens fossem máquinas pensantes. A preocupação deles é sempre essa. Então você, como outros, estão trabalhando para isso acontecer. Mas você vê que interessante? Eu me lembro que foi minha mãe e meu pai que me ensinaram a ler e escrever. Me lembro da minha mãe ensinando as letras, meu pai do lado para ensinar conta. E durante muito tempo as pessoas acharam assim, eu só vou colocar meu filho na escola que o professor que tem que fazer isso. E eu tô vendo que os brasileiros que estão tendo filhos hoje estão começando a pensar assim, homeschooling, eu li sobre homeschooling, não vai ensinar tudo para a criança, mas que passaram a se preocupar com esse básico. E só esse relacionamento dos pais ensinando os filhos em casa já vai gerar uma mas mudança. cada família, né? É o que eu falei, são pessoas privilegiadas, né? Porque todo mundo não está assim, ainda mais no dia a dia de hoje, que está tudo muito mais difícil, né? E as situações estão mais agravantes. Mas vamos falar do que você gosta também. A nossa política brasileira, qual é a nossa situação real e se o Brasil tem solução? Eu creio que tem solução. Eu acho que o crescimento, tá? Eu já falei isso várias vezes, mas é uma ideia que eu quero que as pessoas saibam, tá? Isso daí vai ser mais falado. A recuperação do Brasil como país passa pelo crescimento do cristianismo aqui. E até assim, tem muitos católicos que deixaram a religião deles, ou então deixaram assim na prateleira e não praticam. E passa também por um reencontro da religião. Então não tem como, as pessoas falam assim, não tem que misturar religião com política. Isso é falso, tá? É por causa disso que tem juiz achando legal matar bebê com 7 meses. Por causa disso tem Ministério Público, promotor público falando assim, a juíza que não deixou matar o bebê tem que ser punida. É por causa disso.
Então eu acho que o Brasil ele é uma excepcionalidade porque tem futuro por causa disso. O seu sonho. O seu sonho, Guilherme. Eu acho que assim, quando eu encontrar Jesus, eu tenho uma noção de que eu consegui fazer muita gente abrir os olhos e ver que ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. Lembranças, boas lembranças. Não tenho nenhuma precisamente agora. Assim, ultimamente, com a Angelina, qualquer que fala assim, coisa boa lembrança, eu vou lembrar ela sorrindo para mim. É a coisa mais importante, né? Uhum. Não tem preço. Uma viagem marcante, o momento mais importante da sua vida. A viagem para Israel, quando eu conheci o meu Senhor Salvador. E, assim, não sei se por coincidência ou não, meu pai e minha mãe estavam lá comigo. E assim, com certeza, a mais marcante da minha vida. O que você não fez que gostaria de ter feito? Não sei. Pode Talvez pensar. ter Sempre estudado tem mais, coisa, ter né? lido mais livro, Mais livros. mais livros. Mas você é novo ainda dá para ainda dá você. para fazer. Quantos anos que você tem? Tenho 42. 42. Ainda é um garoto. É. É verdade. Porque hoje, a gente, quando era adolescente, eu e seu pai, 50 anos era velho. Hoje é depois dos 75 que começa a envelhecer, é verdade. Porque hoje tem mais condições para a pessoa chegar nessa faixa etária, né? Lógico que tem doenças, situações, mas hoje a expectativa é Pera, eu essa. me lembrei de um negócio. Eu queria Estou que eu falando não aqui fiz, para ele lembrar. que eu me arrependo de não ter feito, É. ter comprado o Bitcoin a R$1 o Bitcoin. Como é que é? Daí eu me arrependo. Quando o Bitcoin era $1, o Bitcoin, me arrependo de não ter comprado. Não, R$1. A $1. Eita, nós. A moeda forte é o ien, né? Qual é o seu apelido em família? Me chamo de Guilherme, né? Gui. Gui, é Gui é o Gui, Gui. né? Eu ia jogar lá com o teu pai lá, ele chamava de Gui. O que o amor significa para você? Assim, é uma pergunta bem abstrata, né? Sim, Se fala de amor, eu vou lembrar assim. Sim, tem vários tipos da de minha amor, esposa, né? de Jesus e da minha família. Dos Então, meus coisa pais, mais do meu irmão, importante do que isso não tem. da minha filha. Então, assim, isso que eu. São Assim, amores diferentes, mas o amor significa muita coisa, né? Eu acho. São amores, né, de mulher, por esse motivo que as pessoas não querem ficar sozinhas na velhice, né? Porque você nunca vai ter a mesma condição de conversar com um filho teu e com a tua mulher. São conversas diferentes que vai te dar mais respaldo, mais tranquilidade, mais, né? Não é verdade? Por esse motivo que as pessoas não ficam sozinhas. Não é? Como é que é? Olha, gente, depois eu vou apresentar para vocês o Papai Noel. Vamos lá, então. Três palavras que são importantes, né? O poder, o sucesso e humildade. O que são Como é que para você mim? vai definir? Como é que você vai definir isso? O poder. Poder, assim, eu tenho, como eu estudo política, eu tenho uma consciência assim bem clara do que é o poder, tá? Então assim, em termos de valores, não é um valor para mim o poder. Todo direitista, eu acho que tem que abandonar a ideia do poder como um valor. Eu persigo poder a qualquer custo. Então não tem mais importância o poder do que o respeito, por exemplo, à vida, à propriedade, à liberdade. Então poder para mim não é. Mas eu sei das funções do poder e às vezes é importante você exercer o poder que você tem. Então o poder para mim é isso. O sucesso para mim é assim ter uma vida, uma família, tá, feliz, principalmente em Cristo, tá, que assim Cristo se manifestando na nossa vida e ter sempre a noção de seguir isso, tá, de manter isso até o fim da minha vida. Então isso daí é o sucesso. E a terceira é humildade. Humildade, assim, eu não penso muito em termos de humildade. Eu acho que eu sou, assim, até certo ponto humilde, mas eu sei que às vezes eu sou um pouco arrogante. Não, mas a Então, arrogância é isso que não é legal, a arrogância das pessoas. Mas isso daí é que você está à procura do chamado equilíbrio.
né? Você já está bem informado, uma ótima cabeça, mas você ainda está à procura do equilíbrio. Na hora que você chegar no equilíbrio, aí você vai definir melhor sobre humildade, né? Sobre os valores também que a gente tem, né? Assim, na É minha isso que a gente experiência, procura, né? não é nem isso, assim, é que eu não costumo pensar em termos de humildade ou arrogância. Então, às vezes, assim, eu sei que eu converso com todo mundo igual. Para mim, se é, Um assim, faxineiro, um faxineiro, diretor. diretor, é a mesma coisa. Em termos de respeito de tudo. Mas, assim, eu digo arrogância porque me lembrei que hoje eu estava conversando lá com um colega meu e minha mãe achou que eu estava sendo arrogante. Mas, assim, É o teu jeito, né? às vezes é meu É, jeito. é o jeito, né, da Aham. pessoa se expressar. Eu falei que eu sou assertivo, porque às vezes, assim, a gente está conversando. Aí a pessoa quer entrar muito em detalhes, eu falo, tá, vamos lá direto pro fim. Porque é Aí uma isso é coisa. arrogância, mas para mim é Mas assertividade. eu acho que não é, porque hoje você estava conversando ontem no voo com um cidadão que você é palmeirense e não conheceu ele, que é o César Sampaio, né? Aham. Não é verdade? Isso daí Conversou tem uma normalmente, história quer dizer, real, né? E se você fosse, né? que eu tava E nem se viajando. tocou, né? Uhum. Que ele é cria aqui do Santos. Ele viveu muitos anos no Santos e agora está na capital. É, E ligado diretamente à Sociedade Esportiva Palmeiras, isso. não é? A sua maior alegria? Eu acho que hoje, assim, a primeira coisa que vem na minha Vai cabeça é a falar que é o Angelina. casamento, o A nascimento Angelina, não, minha filha. Angelina. Casamento também, mas assim, hoje não tem como falar assim, outra coisa. Não, Tá Angelina. certo. Você lembra dela sorrindo, se você vê ela, você também vai falar assim, pô, é o pensamento mais feliz que eu tô vendo agora. Com certeza. Sua maior tristeza? Minha maior tristeza, assim, que eu posso Você pode dizer ter agora. um garoto novo, mas a tristeza que Uhum. você teve na vida. Não ter comprado Bitcoin a $1. Eita, nós. Isso é bom ser jovem. É, É bom ser jovem. E o pai aí fica aí, acompanha um, acompanha outro. Se você fosse iniciar a sua carreira, iniciaria uma nova profissão ou ia exercer a mesma? Não mudaria nada? eu creio que não, assim, não mudaria muita coisa, não. Eu acho que seria a mesma coisa. Talvez eu fizesse outra faculdade também, mas Faculdade de quê que você está pensando? talvez engenharia ou medicina, alguma coisa assim. A medicina é bom, né? Ter um médico aí quando Uhum. precisar. Mas eu acho que no Ah, final das contas ia chegar no mesmo lugar. Eu ia estar fazendo o Patriota, ia estar é, escrevendo esses livros. não, é que você está atrás de conhecimento, né? Uhum. De conhecimento, conhecimento, conhecimento. É. É isso que a gente percebe em você. Independente se for medicina, engenharia, não importa. Uhum. O conhecimento. Aí, medicina já vai ser um conhecimento físico, né? Uhum. Ajudar o próximo. A vinda da internet foi muito bom para você? Para mim e para o mundo. Sim, o mundo. Não tem nada, isso daí é uma tosse. Desculpa. Espero que não seja Covid, Não, né? não é. Eu estou do seu lado Uhum. aqui. Tudo bem que o ar-condicionado está ligado. Para Pode. mim, como é que é? A internet, ela foi muito boa para o mundo. Eu creio que o Partido Comunista, tá? A direção dos comunistas internacionais, eles não contavam com o advento da internet. Isso fez com que Mudou tudo, realmente. muitos países se sublevassem e o que antes era a visão do partido ou então do ditador da vez, hoje eles conseguem com a internet contornar as mentiras do partido. Ou eles controlam as pessoas não dando internet, por exemplo, em Cuba, ou controlando a internet, que tem hoje a Grande Muralha da China e o grande firewall da China, né? Então eles também mantêm as pessoas ali, só que mesmo assim a internet dentro da China faz com que os chineses tenham consciência, tá, da Mas, situação que eles vivam e tem um reavivamento cristão muito grande lá. mas com a tecnologia que eles têm lá, eles conseguem ultrapassar essas fronteiras. Tenho certeza. Eu tenho um amigo meu que
foi para a China e foi isso que ele falou. Eles querem proibir tudo, mas não conseguem proibir. Eles não conseguem, mas não o grande... conseguem por causa da tecnologia. Não, proibir tudo eles não vão conseguir. Não vão conseguir nunca, né? Só que o grande problema é que, assim, eles não conseguem evitar que o chinês veja a informação aqui de fora. Mas eles também não conseguem proteger totalmente o chinês que consegue informação e ele se torna uma vítima do governo quando o governo tem gente suficiente para perseguir essa pessoa. Quer dizer que hoje você não vive sem internet. Hoje, assim, não é que eu não vivo sem internet. Eu tenho vivido, infelizmente, meu celular quebrou, acho que 2 semanas, eu tenho vivido meio sem internet, dependendo da minha esposa. Mas eu acho que o mundo hoje com a internet é bem melhor. Você se considera um homem realizado? Eu me considero um homem Você realizado. já atingiu o teu auge? Não, acho que ainda tem muita história para contar. Que nem eu tenho 42 anos e ainda nem fiz o povo de Israel atravessar o Rio Vermelho. Você se explicou. O Moisés tinha, eu acho, 40 ou 80 anos, né? Então, ainda tem muita história pela frente, eu creio nisso. E, assim, espero que tenha um alinhamento com Deus para acontecer coisas grandes ainda. Se você fosse agradecer alguém, a quem agradeceria? Agradeço aos meus pais, assim, meu pai e minha mãe, com certeza, sempre estiveram presentes aí. Verdade. Eu acho que essa alfabetização bem cedo ajudou muito na minha forma de pensar. Ajudou, mas você já nasceu com esse jeito, com esse direcionamento, isso que é importante também, né? Pode ser, mas assim, o que eu sei que é certo é que a participação deles foi fundamental. Também minha esposa, que assim, depois que ela entrou na minha vida, muito vida bem, mas você vê que ela é uma auxiliadora, tá? Ela é muito... Quem conhece ela sabe que ela é meio brava, mas eu vejo ela como uma auxiliadora assim, muito boa. E sem dúvida, assim, em primeiro lugar, a Deus. Henrique Guilherme, como é que você quer ser lembrado por todos? Assim, se for falar de preferência, como não sei, eu quero ajudar assim, o maior número de pessoas a enxergar a política do jeito que ela realmente é e que o cara que mostrou para elas que muitas das informações, tá, e dos preconceitos que foram passados pelas escolas, pela grande mídia, pela esquerda, foram falsos e que isso tenha realmente uma mudança na vida delas. Eu sei que nem tudo está sob meu controle, assim, uma coisa que a gente tem, como eu falei, eu não tenho esse apego pelo poder, tá? Então eu sei que muitas vezes meu papel vai ser só de mensageiro, mas eu fico muito feliz de ver as pessoas assim, falando, pô, eu tive um maior contato com o cristianismo por causa do seu programa, ou então me tornei de direita por causa desse programa, então se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. É importante. O berço, né? O berço é muito importante. Também. Por esse motivo que eu falo que as pessoas que são privilegiadas que nem a gente, nós temos que agradecer. Sempre, sempre, sempre. Bem, infelizmente nós estamos no final. Tem alguma coisa que eu deixei de perguntar? Que a gente vai puxando uma coisa ou outra que você gostaria de falar? Alguma coisa que eu esqueci? Não, assim, eu agradeço aí o convite. Se quiser que eu retorne aí, se tiver novas perguntas, eu estou disposto a responder. Até o dia 26 eu estou aí. E obrigado, Marinho. Obrigado aí à produção também. Renato, né? Renatão. Mário Renato, Conheci ele pequenininho, era Renatinho, agora parece é Renatão. você, né? Parece o Henrique, Gustavo, Henrique, Guilherme. Né? Mário Renato. É assim. Esses antigos aí são assim mesmo. E é isso. Obrigado aí o pessoal que acompanhar. Podem procurar aí os meus livros na Amazon, o guia de política, o guia de história. Eu vou voltar a falar aqui, não cortando antes do seu encerramento. Guia de História para entender a esquerda e o socialismo, Manual do Patriota, Henrique Guilherme. Esse daqui foi o segundo livro que foi editado em 2019, tá certo? E o primeiro livro, em 2018, é outro guia também. Guia da Política, ou Guia de Política. O correto é esse mesmo, Guia de Política, Sim. né? Para entender a direita e a esquerda, Manual do Patriota. Deixa eu colocar aqui rapidinho, ó. Tá certo?
você pode adquirir o seu no Amazon.com.br. Eu acho que é só .com. Não importa, você coloca lá. Tem os dois, tá? Tem o .com em inglês, o .br em português. É verdade, bem lembrado. Gessolar Construtora há 25 anos no mercado oferecendo serviços em gesso, forros, molduras, divisórias, orçamentos gratuitos. Gessolar, Avenida Campos Sales 50, o telefone é o 322458. Gessolar da família Alcides, porque Alcides, pai e filho, e o Espírito Santo. Alcides, aquele abraço. Continue desenvolvendo esse trabalho com seriedade e com muita qualidade, que é importante. Bem, para você, olha, o nosso regalo, que falariam os espanhóis, nosso presente para você é essa xícara que você já tomou. Obrigado, Mário. Obrigado aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Porque aí vai tomar um chocolate, vai tomar uma água, acho que vai ser o último e é uma lembrança nossa de coração. Eu espero que você tenha sucesso, que você já tem, né, o teu sucesso, porque com 42 anos já conquistou muita coisa, tem uma ótima cabeça, mostrou isso, vendo as situações que enfrentou, né, acabando vendo que a religião é a coisa mais importante, porque quem não tem religião, ele fica perdido na vida. Não importa o que seja, pode ser espírita, católico, pode ser de qualquer igreja, não é? Mas eu acho que direciona a pessoa. Importa. Importa. Importa o quê? Importa a tua religião. Assim, tem uma pesquisa recente, saiu que é a visão de mundo dos americanos. Lá vem o nerd, vamos ouvir o nerd. Fale. E que, assim, tenta explicar por que nos Estados Unidos está tendo uma decadência cultural e moral. E uma parte disso é porque tem muitos, inclusive pastores, que têm uma visão de mundo que, assim, você tem uma fé, é mais importante de qual fé você tem. E o fato é que, assim, qualquer outra fé que não seja cristã está te levando ao engano, tá? Ela pode se sentir bem, mas não é o mais importante se sentir bem. O mais importante é você estar no caminho correto, com relacionamento com Jesus. Sim. Então, se vocês em algum momento sentem isso, e muitas vezes eu realmente acredito no cristianismo, assim, eu sei que ele é diferenciado, porque você não fala de reavivamento islâmico, reavivamento hindu, reavivamento budista, mas o cristianismo, ele nasce, não é do nada, né? Que assim, o mundo pensa assim, que é do nada, nasce no meio da Coreia do Norte, que é super controlado. Mas é porque Jesus se manifesta lá. Sim, mas então, o que eu quis me referir é que a pessoa que não tem religião, ela fica meio perdida realmente, né? Não importa, porque qualquer religião, qualquer islâmico, qualquer uma, ela vai falar em Deus. É isso que é o importante. E você vai sempre fazer o caminho correto. Você tem que procurar. O importante, você viu que você era ateu, de repente você viu uma luz ali que é mais importante do que ser ateu. Você se posicionou, né? E hoje você tem uma outra cabeça. A gente pode até fazer um outro programa sobre isso, porque para mim, como ateu sem religião, eu estava menos perdido do que em algumas religiões. Ah, mas é diferente, tem religião, né? Que a pessoa você já tinha todo esse respaldo da sua família, que você teve desde criança, e você já teve um direcionamento familiar. Tanto é que você frisou bem que os seus pais ensinaram você alfabetização. Isso foi o começo de tudo na sua vida. Mas o que fala do chinês? Tem muito chinês na mesma situação, muito muçulmano na mesma, ou árabe, né? Não muçulmano. Então eu acho que realmente assim não importa o seu background. Se você está numa ideologia errada, você vai fazer coisas erradas. Sim, lógico. É evidente. É por isso que eu falo assim, a religião é importante. Nesse primeiro livro eu falo assim, uma frase de efeito do livro. Seu valor vai determinar a sua ideologia. E a sua ideologia determina a sua opinião. Se você tem uma ideologia, por exemplo, uma religião, que vai consentir com o aborto, e tem religião que consente com o aborto, você vai ser favorável ao aborto. Se você tem uma religião que consente, por exemplo, com o comunismo, e tem religiões que consentem, você... Eu entendo tudo importante. Isso. Guilherme, eu entendo isso tudo, mas eu me refiro no geral, porque a pessoa ela se posiciona melhor. Você tem uma cabeça ótima
É o que eu lembro, o que você teve na sua família, eu também, graças a Deus, o direcionamento. Nós somos, eu repito, privilegiados. Muita gente não é privilegiado, então fica perdido. A partir do instante que ele vai para uma determinada religião, não importa, falando em Deus, ele vai ter que procurar fazer as coisas certas, mas vai direcionar a vida dele. É isso que nós estamos falando. É direcionar, vai mostrar um caminho, né? E você sempre teve, além de mostrarem o caminho para você, você já tem esse teu jeito, essa cabeça ótima, coisas só boas, só coisas boas, e querendo ajudar o próximo. Obrigado, Marinho. Você entendeu? Eu entendi. É nisso que eu me refiro. Agora, outras pessoas, tanta gente, a gente vê que parte para o crime, vai vender droga, vai fazer aquilo, porque ele não está nem aí. Ele simplesmente ele quer somar. Ele não conseguiu um emprego. Deus para ele não significa nada. Só depois que ele começar a namorar, muda tudo. Começa a namorar, tem um filho, já vai pensar diferente. Mulher na vida da Você pessoa entendeu? é fundamental. Entendeu? Uhum. Aí ele começa a pensar, não, eu tenho um filho e eu não quero que meu filho me chame de bandido ou de traficante. Né? Então, isso daí é a experiência de vida que a gente acaba somando e a gente vê os vários ângulos da nossa vida. E esse privilégio que nós temos, nós que estamos aqui, eu espero que você também, muita gente não tem. Eu acho que assim, o grande privilégio que todos nós temos é ter nascido. Tá? Sim, Deus e conhece ter passado a gente pela desde pandemia, né? Da barriga da nossa mãe. Então, eu peço assim, as pessoas que estão acompanhando, se sentem qualquer tipo de vazio, uma fé que escolheu errada, pensem direitinho, mas com carinho, em se reconciliar com a Bíblia, com Deus. Essa é a minha posição. E a minha também, com certeza, com certeza. Ótimo. Foi um prazer te receber. Obrigado, Maria. Tá? Esse garoto aqui eu conheço desde novo, e a cabeça dele é ótima, e esse posicionamento dele também é importante. Mais importante ainda é o trabalho que ele realiza, né? Fazendo esses guias, e você, eu lembro mais uma vez, o Patriota, é um programa que ele é escritor e apresenta também o programa, entre outras faculdades que ele fez. Ele também trabalha na Secretaria do Tesouro Nacional como auditor federal de finanças de controle. O Patriota, ao vivo, é toda sexta? Toda terça, o Patriota. Toda terça? Às 9 horas da noite. 21 horas, 9 horas da noite. Quer dizer, depois fica gravado. No YouTube ou no Facebook. Tá, YouTube ou Facebook, tá legal, é no seu canal. No Rumble também, mas o Rumble tá com pouca audiência, e no Twitch também, mas assim, principalmente não tem problema. O importante é a participação e a pessoa estar bem informada. E o relevantenews.com, você também, é colunista. Toda quarta-feira agora a gente está fazendo live, então se vocês quiserem saber mais das minhas opiniões, vá lá no YouTube do Relevante News, e toda quarta-feira, 8 horas da noite. Eu agradeço a sua participação, a sua presença. E não se esqueça, vai lá, pode dar um like, pode falar sua opinião, sem problema nenhum. Eu sei que na pesquisa já mostrou que as pessoas pouco dão um like, né? Por esse motivo que todo mundo pede. Mas o importante não é só o like, o importante é que você acompanhe as nossas matérias, porque cada matéria, uma é diferente completamente da outra. Mas os assuntos são muito importantes para a nossa vida, né? E sempre com pessoas com um trabalho realmente, um trabalho digno, um trabalho que mostra a nossa vida, né? É isso que é importante. Um abraço para vocês. Hoje foi o Henrique Guilherme. Próxima semana estamos de volta. Um abraço, meu amigo e minha amiga. Obrigado, pessoal.